Tu que és homem, eu sugiro que tu faças o mesmo que eu. Pegues na tua caneta, pegues num caderno, num conjunto de folhas e vamos começar um a um a destrinchar o que é que o homem não está a fazer bem, o que é que o homem deveria estar a fazer e vamos apresentar algumas soluções que já foram aplicadas na vida de outros homens para que todos possamos ajudar-nos uns aos outros. Porque é isto que Deus quer. Deus quer que nós nos ajudemos uns aos outros. Se uma pessoa, se um homem está bem, tem a sua vida como exemplo, ele deve sim transbordar na vida de outros homens, assim como as mulheres. Quando as mulheres são um exemplo, quando as mulheres conseguiram ultrapassar muitas barreiras ao qual se calhar outra mulher também está a passar por isso, quando as duas pessoas se unem e falam em soluções, é mais fácil quando nós temos alguém a nos ajudar e a encaminhar nessas circunstâncias. Então, nós vamos falar sobre 5 coisas que o homem deveria estar a fazer, mas não está. Aponta no teu caderno. Número 1. Assumir responsabilidade total pela sua vida. Nós homens, infelizmente, nós temos um ego grande e nós temos um orgulho grande que quando é ferido possa ser quem é. E eu posso, já te sentiste desta forma. Pode vir quem vier, pode ser quem seja, desde a pessoa mais importante para nós até um perfeito desconhecido. Nós mudamos a nossa postura, nós nos tornamos agressivos, nós metemos um X nessa pessoa. Nós somos assim. E então, uma das coisas que nós fazemos muito é culpar o outro. Muitas das vezes a gente está a passar uma fase da nossa vida que não é a melhor. Se calhar estamos a passar um deserto e a nossa tendência é culpar a pessoa do lado. A nossa tendência é culpar o nosso círculo íntimo pelo nosso fracasso, pelo nosso insucesso. Então eu anotei aqui que todo homem deve assumir a responsabilidade pela sua vida. Porque mesmo que nós hoje estejamos a passar uma dificuldade, amanhã vai ser um dia melhor. Porque se eu tiver a mesma mente que criou o problema, eu não vou conseguir resolver esse problema com a mesma mente que o criou. Eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que mudar a mentalidade. Mas para isso acontecer, primeiro eu tenho que assumir, eu errei, eu fiz porcaria, eu não devia ter feito esta escolha. E a partir desse ponto, procurar ajuda. O homem é tão egocêntrico muitas das vezes que ele sabe que deveria pedir ajuda e por causa também do seu orgulho ele não vai à procura de ajuda e prejudica toda a sua família e acaba por prejudicar o seu trabalho, acaba por prejudicar tudo à sua volta e quando dá por isso já perdeu a sua família, já perdeu o seu trabalho, já perdeu tudo aquilo que demorou anos com muito suor a ser construído. Então, nós não podemos culpar os outros, nós não podemos culpar o governo, nós não devemos culpar a sociedade, nós não devemos culpar os pais, nós não devemos culpar ninguém. Nós temos que assumir a responsabilidade da nossa própria vida. Porque o homem forte não é aquele que arranja as melhores desculpas. O homem forte é aquele que confronta, enfrenta e arranja as melhores soluções. Número 2, liderar a sua casa e o seu relacionamento. Liderar a casa é ir a Deus, pedir direcionamento e através da força, o homem nasceu para ter força. O homem nasceu para ter resistência, resiliência, aguentar pancada. O homem nasceu para seguir a direção que Deus lhe deu. E a maior parte dos homens que não seguem a Deus, eles desviam-se do caminho. E quando se desviam do caminho, eles pensam que só eles é que são prejudicados. Mas é como eu estou-te a dizer, tudo à volta desmorona. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser no próximo ano, mas um dia a casa desaba e desaba com força. Porque quando a gente cria fundamentos, fundamento é a base
de tudo. Em chão sólido, ele aguenta. Quando nós criamos o buraco bem fundo para suster todo o peso que vem, a casa não desaba. Mas agora, quando nós construímos essa base numa base de areia, num fundamento de areia, o que é que acontece? A casa uma hora vai cair porque não tem força suficiente para sustentar esse peso. E é o que acontece, infelizmente, na maior parte das famílias. Então, o que eu coloquei aqui, liderar a sua casa e relacionamento, não é controlar, é dar direção, segurança e visão. Porque a família vai para onde o homem encaminhá-la. O homem é que dá também, com a ajuda de Deus, a direção. O homem é que vai, a esposa segue e os filhos seguem atrás. Então, o homem forte é aquele que lidera. E a liderança começa em casa. Mas antes de começar em casa, começa em nós mesmos. Nós temos que ser os nossos próprios líderes. Senão, a nossa família vai se perder. O número 3, eu coloquei desenvolver disciplina diária. Quando nós colocamos disciplina diária, nós não estamos a falar só de disciplina física, de eu vou acordar às 6 da manhã, eu vou acordar 5 da manhã todos os dias. Isso é que é disciplina. Também é, mas não é tudo. A verdadeira disciplina, a verdadeira base da disciplina tem que ser antes disso. Tem que ser através da nossa mente. Quando nós começamos a disciplinar os nossos pensamentos, quando nós começamos a disciplinar os nossos comportamentos baseado nas pessoas que nos são próximas, será que a minha esposa iria ficar orgulhoso deste pensamento que eu tive? Será que a minha esposa ia se orgulhar deste comportamento que eu estou prestes a ter? Quando nós começamos a fazer perguntas deste género a nós mesmos, será que Deus ia se orgulhar daquilo que eu estou prestes a fazer? Nós paramos para pensar e muitos dos homens não param para pensar. A maior parte dos homens age por impulso. E quando nós agimos por impulso, sem medir as consequências, é aí que os resultados são desastrosos. Eu coloquei aqui acordar cedo, treinar e evoluir. Sim, todo homem deve acordar cedo, treinar e evoluir. Porque sem disciplina não existe respeito. As pessoas não te vão respeitar. Muitas das vezes, e agora vamos falar mais do lado físico, se tu te apresentares a um patrão, se tu não trabalhares por conta própria, mas se tu trabalhares para outra pessoa, duas pessoas semelhantes, certo? Alguém que está apto fisicamente, alguém que mostra uma aparência saudável para outra pessoa que não é saudável, só a olho o patrão vai logo decidir a pessoa saudável, porque vai perceber, ou pelo menos é o que passa da imagem, que ele é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa com hábitos saudáveis, é uma pessoa que come saudável. E isso tudo vai trazer para o exterior aquilo que ele representa. E uma aparência saudável reflete uma aparência interior saudável. E é isto que faz toda a diferença na criação de oportunidades para a tua vida. O número 4, eu coloquei proteger o seu foco e energia. O homem, para ter sucesso na vida, seja em qualquer área que seja, ele precisa de foco e energia. E o que eu coloquei aqui foi menos distrações, menos vícios, menos ruído. Menos distrações, seja nas redes sociais, seja na rua, basta qualquer coisa e nós já nos distraímos, basta qualquer coisa que apareça na rede social, a gente pensa que vou ficar aqui só 1 minuto, quando dá por si já passou 30, 40, 50 minutos e se calhar durante esse tempo poderias estar a ler um livro, poderias estar a praticar alguma atividade que desenvolvesse alguma habilidade que tu precises hoje.
E isso faz toda a diferença na nossa vida. E eu coloquei aqui menos ruído. Hoje em dia nós estamos expostos a tanto barulho, seja barulho sonoro, seja vindo do computador, vindo do telemóvel, qualquer coisinha. A gente sai daqui, vai para a cidade, é um barulho infernal, a gente não tem concentração suficiente, a gente não tem tempo para nós mesmos. Por isso é que eu gosto de acordar cedo, porque quando eu acordo cedo, a cidade ainda está a dormir. E é aí que eu procuro essa concentração, é aí que eu procuro esse foco sem telemóvel, sem computador. É aí que eu começo o dia a fazer a minha mentalização, a minha oração. É aí que eu começo a ler livros de desenvolvimento pessoal, porque eu sei que eu vou ficar ali 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, em que ninguém vai mandar mensagem às 6 da manhã ou às 5 da manhã. Então esse é o tempo que eu uso para a minha própria produtividade. E depois, a partir das 8, 9 da manhã, é aí que eu começo a minha atividade profissional. Mas eu já vou estar com 4, 5 horas de avanço sobre a minha concorrência. E é isso que eu quero te passar. É isso que faz toda a diferença. Protege o teu foco e protege a tua energia, não com distrações, não com vícios. Isso só te vai drenar a tua energia. Tudo o que seja do mal só drena a tua energia. Eu acredito que tu tens um potencial gigante, só que continuas a adiar. E a energia que tu tens hoje, a idade que tu tens hoje, não volta mais. O tempo é o único ativo que não é reembolsável. E se tu não aproveitares todos os 86.400 segundos diários que tu tens para gerir o teu tempo, tu não vais ter lá na frente a energia que tu tens para viveres a tua melhor versão. O número 5, podes apontar no teu caderno, número 5, ter uma visão clara de futuro. Nós temos que saber para onde é que nós estamos a ir. Mas antes de sabermos para onde nós estamos a ir, nós temos que saber aonde é que nós queremos chegar. E uma visão clara de futuro é fazer as perguntas certas a nós mesmos. Que tipo de homem é que eu quero ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Mas eu nem sei o que é que eu vou fazer daqui a 1 hora, eu nem sei o que é que eu quero fazer amanhã ou na próxima semana. Mas se tu não tiveres uma direção, um caminho, tu vais-te perder a meio dele. E muitas das vezes existem homens que já têm o caminho definido, sabem para onde querem chegar e mesmo assim perdem-se. Imagina uma pessoa, um homem que não saiba para onde é que ele quer ir nos próximos anos, o que é que ele quer construir. Deus fala, toda a criação tem que fazer uma obra. Nós temos que criar obras para o Senhor, porque quando chegarmos ao céu, essa é uma das medidas que Ele vai usar em nós. O que é que tu criaste em meu nome? Que pessoas, quantas almas é que tu trouxeste em meu nome? Então, todo o nosso trabalho que nós vemos a desenvolver durante a nossa vida, no final dela, vai ser cobrado por Deus. A minha pergunta para ti é, que tipo de homem é que tu queres ser? Que tipo de homem é que a tua filha vai ver em ti, através das tuas ações, através do comportamento? Não te enganes, nós não somos aquilo que nós pensamos, nós não somos aquilo que nós dizemos que nós somos. Nós somos simplesmente aquilo que nós fazemos, porque os nossos filhos copiam aquilo que nós fazemos, não copiam o que nós dizemos. Então tem cuidado. Estas são as 5 coisas que o homem deveria estar a fazer, mas não está. Agora, nós vamos listar 5 coisas que o homem não está a fazer. Eu listei 5, apontei aí do lado, 5 coisas que o homem não está a fazer. Número 1, não está a dizer a verdade a si próprio.
Eu acho que esta é uma das coisas que o homem menos faz e tenta manipular, tenta interferir com a verdade. Por isso é que, quando eu me converti, foi aí que as verdadeiras coisas começaram a vir ao de cima. Foi aí que realmente eu comecei a entender o que é que Deus queria falar comigo. Eu não sou pastor. Eu sou apenas um homem simples que se converteu publicamente. E porquê que eu fiz isto? Porque eu tenho 33 anos de idade hoje. E antes de fazer isso, a minha vida não estava a fluir. A minha vida financeira, a minha vida familiar, a minha vida do foro físico, psicológico, não estava a fluir. E se eu continuasse naquela direção, os resultados já não estavam a ser bons, como eu disse há bocado, a idade avança e a energia não vai ser a mesma. Eu só parei para pensar, se eu continuar neste caminho, é isto que eu quero para a minha vida? E a minha resposta foi logo um não grande. Então, a partir desse momento, a primeira coisa que eu fiz foi ganhar a consciência sobre como estava a minha vida e pedir direção a Deus e pedir ajuda a quem eu poderia apresentar a minha vida e o que é que estava a dar de errado para receber conselhos valiosos e uma direção. Foi isso que eu fiz. Então, conta no teu caderno. Hoje em dia o homem não está a dizer a verdade nem a si próprio. Foge da realidade e vive em negação. Quando nós vivemos em negação, é o orgulho do homem a trabalhar. E o mal sabe disso, sabe que o homem é orgulhoso, sabe que o homem acha que sabe todas as coisas, quando só existe um ser que sabe todas as coisas, e é Deus. Então, cuidado. Muitas das vezes podes estar a impedir chegares ao próximo nível da tua vida só por causa do teu orgulho. Número 2. Não está a controlar os seus impulsos. Prazer imediato, retira-te do teu propósito. Prazeres imediatos, podemos estar a falar de pornografia, podemos estar a falar de redes sociais e podemos estar a falar de distrações constantes, que é o que nós falámos há bocado, sobre proteger o foco e proteger a energia. E isto é o que o homem não está a fazer. O homem não está a controlar os seus impulsos. Lembras que eu disse há bocado? Para pensar e usa as pessoas mais queridas da tua vida. Usa quem te inspira e começa-te a perguntar: o que eu estou a fazer hoje, essas pessoas iriam ter orgulho de mim? A minha filha, o meu filho iriam ter orgulho de mim? Isso faz toda a diferença. Porque se a resposta for não, o arrependimento é nada mais, nada menos do que mudança de direção. E o confessar, assim como Deus, quando criou a terra, Ele falou, haja luz, e a luz apareceu. Então, se tu queres te arrepender, arrepende, leva para Deus, muda de rota. E confessa. Confessa a uma pessoa de confiança, não confessa a qualquer pessoa. Eu, quando confessei todos os meus pecados, eu não confessei na pessoa, a primeira pessoa que me veio à cabeça. Não. Eu confessei a uma pessoa que eu encontrei que tivesse maturidade emocional suficiente para aguentar a minha história. E é isso que eu quero que tu faças. Ah, Alexandre, eu adorava fazer isso, mas eu não tenho ninguém que eu conheça. Manda mensagem privada. As minhas redes sociais estão todas à vista. Alexandre Belchior Oficial. A gente marca uma videochamada. Eu estou aqui para te servir e não cobro nada por isso. Porquê? Porque se eu transbordar aquilo que eu sei na tua vida, é como Jesus Cristo fazia no tempo dele. Ele cobrava alguma coisa? Não. Mas o testemunho dava-lhe credibilidade. O testemunho dava-lhe reputação. E isso faz toda a diferença na vida de quem faz o bem. Então,
se tu queres te confessar, se tu queres desabafar, se tu precisas de alguém que realmente tenha essa maturidade e esse ouvido, vai às minhas redes sociais e manda-me uma mensagem privada. Alexandre Belchior Oficial. O número 3 não está a construir estrutura na sua vida. Isso é o que o homem moderno de hoje, a maioria, não está a fazer. Não está a construir uma estrutura na sua vida. O que é a estrutura, Alexandre? Vive ao sabor do dia, ou seja, ele não tem uma agenda, ele não prepara o seu dia com antecedência. Enquanto eu estou a fazer este vídeo, hoje é domingo, todos os domingos eu faço um planeamento semanal. Eu vou na minha agenda, eu vejo tudo aquilo que eu preciso de fazer e eu organizo todos os compromissos mais importantes. E depois, durante a semana, eu vou ajustando e vou alinhando os menos importantes. Mas agora, os principais, aqueles que vão dar mais retorno financeiro, aqueles que vão acrescentar algo ao meu propósito e àquilo que eu já venho a desenvolver, esses são os compromissos que eu coloco na agenda. Porque um homem que vive sem a agenda, qualquer coisa serve de distração. E nós já falámos sobre a distração. Porque se eu não tiver o meu dia alinhado, se eu não, entre aspas, usar aquelas horas como meu proveito, outra pessoa vai usar essas horas por mim. É igual a um trabalho. Porquê que eu trabalho com salário? Que não é o caso, mas é só um exemplo. Porquê que eu antes trabalhava como salário? Porque eu não criava nada. Eu não era produtor. Eu só era consumidor. E fui educado a vender apenas hora por salário, em que eu receba só ao final do mês. Então, quando eu comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal e eu aprendi que haviam outros caminhos, eu comecei a usar esses caminhos. Mas para isso acontecer, eu tive que criar essa estrutura na minha vida. E o que eu coloquei aqui foi: vive ao sabor do dia, sem plano, sem rotina e sem direção. As coisas começaram a mudar na minha vida quando eu aprendi a importância da rotina. Com aquilo que tu já fazes hoje, cria a tua própria rotina. Acorda 1 hora mais cedo. Se os teus filhos acordam às 7 da manhã, acorda 1 hora mais cedo. Eu costumo dizer que a partir das 10 da noite, raro, algumas exceções, ninguém realmente produz a essa hora. Então, em vez de colocarmos 1 hora de Netflix, em vez de nos distrairmos com algo que não é relevante, vamos dormir e acordamos 1 hora e meia mais cedo, que é o que eu faço. Eu aproveito essas 2 horas e meia, como eu disse há bocado, para me desenvolver. É isso que eu recomendo também na tua vida. Temos o número 4, não está a trabalhar a sua mente e emoções. Um homem forte só é forte quando aprende inteligência emocional. Só aprende a controlar as suas emoções. Porque um homem, independentemente da idade, que não controla as suas emoções, não é um homem, é um menino. Eu já passei por essa fase. Tudo o que eu ensino, tudo o que eu transbordo nos meus vídeos, nos meus conteúdos, é porque eu passei por isso. É porque eu sofri o processo. Só que se eu sofrer o processo e não te ensinar, não te inspirar, não trazer isso para a tua vida, o que é que serve tudo aquilo que eu aprendi durante os meus 33 anos de vida? Então a minha proposta é esta. Se tu sabes algo que vai ajudar um amigo teu, um colega, uma colega, pega nesse conhecimento e não guardes, porque isso é egoísmo. Lembra que eu te falei? O ego. O homem tem um ego muito grande. Porque quando tu transbordas, estás a fazer aquilo que Deus chamou para a tua vida, que é ajudar o teu irmão, a tua irmã, é ajudar o teu colega de trabalho, é ajudar as pessoas à tua volta. Nós, como seres humanos, nós desenvolvemos isto tudo porque a gente trabalha em unidade, porque nós somos organizados e porque nós sabemos viver em sociedade. Por isso é que desenvolvemos isto tudo. O número 5 não está a honrar a sua palavra.
Diz que vai fazer e não faz. E isso destrói tudo. Respeito, confiança e identidade. Não honrar a palavra, eu acho que é eu nem digo valor, eu digo princípio. Eu acho que é um dos princípios base para qualquer homem forte, qualquer homem de verdade, honrar a sua palavra. Infelizmente, eu também, muitas das vezes, não honrei a palavra. Muitas das vezes, eu falhei com a minha palavra. E quando isso acontece, nós próprios acabamos por perder a credibilidade. Muitas das vezes, nós próprios acabamos por manchar a nossa reputação por causa da nossa palavra. Então, a minha recomendação é, se tu disseste que vais fazer alguma coisa, e não estou a falar somente esposa, amanhã às 2 horas eu venho pescar e nós vamos almoçar. Um exemplo. E tu ou não apareces, ou arranjas uma desculpa, ou então, por algum motivo, se não for de força maior, que também pode acontecer, claro, tu não cumpriste a palavra. E a tua esposa ficou completamente chateada. Mas antes de falares com a tua esposa, antes da gente ser um homem de palavra para as outras pessoas, e é aqui que os homens falham muito, nós temos que ser um homem de palavra para nós mesmos. Quando a gente diz, amanhã eu vou treinar, e chega ao dia e tu não treinas. Amanhã eu vou fazer qualquer coisa, chega a hora e tu não fazes. É aqui que nós começamos a falhar. Não é quando eu digo a alguém que vou fazer alguma coisa e falho. É quando eu começo a dizer que vou fazer algo comigo mesmo e eu falho. E eu não estou a falhar só comigo. Eu estou a falhar comigo e estou a falhar com Deus. Porque se eu sou a imagem e semelhança do Criador, o que é que acontece? Eu estou a falhar perante Ele. Então, cuidado. Porque muitas das vezes a tua vida não está a fluir simplesmente porque tu não estás a cumprir estas coisas que eu estou a falar. Que é o básico para o posicionamento do homem moderno. E posto isto, nós vamos falar de 3 soluções mestre que eu coloquei aqui. Vamos à primeira. Número 1, e para mim foi o que mudou a minha vida, conexão com Deus e propósito. Sem direção espiritual, o homem perde-se no ego. Já falámos sobre isto. Ego e orgulho. Deus traz humildade. Quando é que Deus traz humildade? Na humilhação. Todo o ego é destruído através da humilhação. E muitas das vezes, quando, por exemplo, os caminhos começam a fechar e tu tens que pôr comida na boca dos teus filhos, mas não tens dinheiro e vais ter que pedir dinheiro a alguém, isso é humilhação. Já aconteceu contigo? Isso é uma forma de tu perderes o orgulho, de perderes o ego, por exemplo. Ou então, tu estás na rua e de repente tu esqueces-te ou vais chegar atrasado a um compromisso. É uma reunião importante. Estão lá os maiores empresários, certo? Mas tu pensas, não tem problema. Eles esperam por mim, ou quando chegar lá eu peço desculpa e fica tudo bem. E depois tu chegas lá e eles nem sequer te incluem na reunião. Isso é humilhação. Ou então ficam todos a olhar com cara de reprovação. Isso é humilhação. Então nós temos diversos exemplos que me vieram agora à cabeça que pode servir de humilhação. Ou então, por exemplo, tu vais-te confessar ao teu pastor, está tudo bem, maravilhoso, estou cheio do Espírito Santo, e durante o caminho, durante o processo, tu cais, voltas a pecar de novo. E depois tu pensas, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Vou dizer ao pastor que eu pequei de novo. E tu chegas ao pé dele e ele fica com um ar de reprovação. Isso é humilhação. O nosso ego, nós como homens, o nosso ego e o nosso orgulho só acaba quando nós somos humilhados. Deus traz humildade, sabedoria e direção. Sabedoria
eu gosto muito desta palavra. Porquê? Existem 3 tipos de homens. Vê se concordas comigo. Tens o homem que te dá... Desculpa, tens o homem que é tolo. O tolo é aquele que cai em qualquer acontecimento. Qualquer coisa cai. Vem um impulso, cai. Vem uma tentação, cai. Esse é o tolo. O tolo cai em todas. E depois tens o homem inteligente. O que é o homem inteligente? O homem inteligente é aquele que está a andar. Epa, espera aí. Eu vou cair? Ah, eu caí. O homem inteligente é aquele que cai, mas depois aprende com o erro. Ou seja, ele vai, é inteligente, né? Às vezes vai ali, cai, e depois pensa, epá, eu caí. Ah, a próxima vez eu não vou fazer isto. Não devia ter feito isto. E depois tens o homem sábio. O que é o homem sábio? O sábio é aquele que está a andar no caminho quando ainda nem sequer se aproximou a tentação ou o impulso, ele não vai cair. O sábio nunca cai, porque o sábio é aquele que está sempre em prevenção. É aquele que não morde o isco. É aquele que está sempre atento. Ou seja, esse é um homem sábio. Essa é a diferença entre um homem sábio e um homem inteligente. Então, Deus vai trazer sabedoria, porque através das escrituras dele, através do ambiente, do tipo de pessoas que tu vais atrair que estão na direção de Deus, vão-te trazer essa sabedoria. Então, lê a Bíblia. Medita na palavra todos os dias. E tu vais ver que a maior parte das coisas, se não tudo, está lá. E se não tiveres ninguém que tu possas ler, vai ter com o teu pastor. Faz o que a gente chama de discipulado. Vai ter com um discipulador. Ele vai te ensinar sobre a Bíblia. Ele vai te ensinar a palavra. E vai te direcionar para o caminho certo. Que é o que eu fiz. E depois tu tens algo que Deus vai te trazer. Direção. Deus vai te trazer direção. E muitos homens estão sem direção. E se seguirem a Deus, eu garanto e eu prometo que vão ter todas as coisas que eu descrevi aqui. E eu ainda escrevi: o homem com propósito é imparável. Porque o homem que tem propósito, ele não se vai distrair. Porque ele já vai ter uma missão para a vida dele. Não te enganes, a vida não é vazia. Nós não somos vazios. Se eu não estiver a fazer o bem, alguma coisa vai ocupar o espaço e não vai ser bom. Então, cuidado. Tu que és homem, muito cuidado. O número 2 que eu coloquei aqui tem a ver com posicionamento claro e firme. Este número 2 eu coloquei: um homem precisa de princípios inegociáveis. Agora, como é que eu vou entender quais são os meus princípios? Aponta aí. Princípios são o que aceitas, ou seja, que tipo de coisas é que tu aceitas, o que não aceitas, quem és quando ninguém está a ver. Se tu estás a acompanhar este vídeo, eu recentemente fiz um vídeo no YouTube exatamente com este tema. Quem sou eu quando ninguém está a ver? Vai lá, dá uma olhada nesse vídeo que é super interessante. Já salva o vídeo, já partilha com um homem ou com uma mulher que tu achas que devia de ver, tanto este vídeo como os outros. Todo o conteúdo que eu trago aqui é conteúdo para ajudar-te, para incentivar-te. Não é conteúdo perdido, são princípios, são valores, são temas que eu já passei por isso e eu tomei uma decisão na minha vida que é transbordar na vida das pessoas. Porque muitas das vezes basta uma frase, uma palavra, uma ideia e eu já estou a ajudar alguém, eu já estou a ajudar a obra de Deus. Então, quem és quando ninguém está a ver? E depois eu escrevi: sem isso és influenciado por tudo. Este
é o verdadeiro mal dos homens. Como eles não têm um posicionamento, eles não sabem o que é que aceitam ou não aceitam, então tudo o que vem à rede é peixe. É exatamente isso. Não sei se alguma vez acompanhaste uma pescaria de rede. Quando eles trazem a rede, eles varrem tudo. Só que depois, no final, há uma seleção. Há uma seleção do que é que eles vão levar e o que é que eles não vão levar. E o que é que eles não levam, eles normalmente voltam a colocar no mar. É a mesma coisa. Se tu tiveres um entendimento sobre ti mesmo, e isto tem a ver com a identidade, o que é que tu aceitas, o que é que tu não aceitas, quais os princípios, quais os valores que não são negociáveis, ou seja, são inegociáveis, independentemente do ambiente, independentemente das circunstâncias, independentemente do que é que eu estou a sentir cá dentro, independentemente do que é que vem ao meu sentimento, ao meu pensamento, o que é que é inegociável para mim na minha vida. Então, não te esqueças, o que aceitas, o que não aceitas, quem és quando ninguém está a ver. Aponta no caderno, escreve. É muito importante tu ganhares consciência sobre ti mesmo. Eu garanto que a tua vida vai mudar. Número 3. Disciplina como estilo de vida. E a disciplina não é motivação, é padrão. Ou seja, o que é padrão? É algo que já é um estilo de vida, como eu falei aqui. Porque se for estilo de vida, é fluido. Tudo o que já é nosso, tudo o que é natural, é fluido. Tudo o que não é natural, é forçado. Infelizmente, nós vemos pessoas a tentarem ter disciplina, mas quem tenta não consegue. Por isso é que muitas das vezes as pessoas pensam: hoje é domingo, não é? Amanhã é segunda. Vai ser amanhã. É agora. Amanhã. Eu vi agora o vídeo do Alexandre, impactou-me, inspirou-me. Eu vou anotar aqui tudo o que tenho para anotar. Eu vou criar a minha própria rotina. Segunda-feira eu vou acordar 5 da manhã. Bora! 5 da manhã, 6 horas eu vou correr, vou ler a palavra, vou ler um versículo. Espetáculo! Mas faz isso durante quanto tempo? 2 dias? 3 dias? 4 dias? Máximo? 2 semanas, que seja. Isso não é estilo de vida. O estilo de vida é algo que já vem cá dentro. É algo que é natural. Agora tu pensas: isso é bonito, Alexandre, mas como é que eu torno a disciplina natural na minha vida? É isso que tu tens que ver por ti mesmo. Como é que tu consegues ser disciplinado a fazer atividades, a organizar o teu dia dentro daquilo que já é o teu estilo de vida? Porque não vale a pena tu agora dar-te um momento de motivação e começares a tentar copiar o estilo de vida de alguém. Porque não é assim que funciona. Tu vais dentro do estilo de vida que tu tens hoje, vais pouco a pouco introduzir alguma das coisas que a gente está a falar aqui. Porque é um processo. Isto é uma jornada. Isto não é um sprint, é uma maratona. Vai levar tempo. O mal das pessoas, principalmente quem começa um ano novo, é que começa um ano novo e querem fazer logo tudo de uma vez. Esquece. Uma das filosofias de vida que eu adotei para a minha vida é o Kaizen. 1% melhor todo dia. 1% apenas. Porque quando a gente junta o ano inteiro, 365 dias, ou 366, dependendo do ano, são 365% ao ano. Agora mete 10 anos, são 3.650%. Será que não ias dar uma reviravolta na tua vida com apenas 1% de melhoria contínua diária? Pensa sobre isso. Então o que eu coloco aqui é fazer o que tem que ser feito mesmo sem vontade. Fazer
o que tem que ser feito, não a tua vontade. Porque a minha vontade sincera não era estar aqui. Não era estar a fazer este vídeo para ti. A minha vontade agora, a um domingo, 5h20 da tarde, era estar com a minha esposa. Era ir dar um passeio com ela. Essa era a minha vontade. Mas eu estou aqui, num domingo, a fazer este vídeo para ti. Porquê? Porque eu sou melhor? Não. Porque eu propus-me a lançar um vídeo por semana para vocês. Então é isto que eu falo, fazer o que tem que ser feito, mesmo sem vontade. E depois acrescentei aqui, mente forte, corpo forte, decisões fortes. Entendem? Porque uma área de vida trabalhada por nós vai se arrastar nas outras áreas de vida. É isso que vai fazer toda a diferença. Eu estar aqui a transbordar na tua vida vai fazer o quê? Vai fazer com que tu tenhas o conhecimento e mudes a rota da tua vida. Quando tu mudares, tu vais pegar nesse conhecimento e vais transbordar na vida de outra pessoa. Então, se cada um absorver um tipo de conhecimento que o outro não possui e entregar para ele, ou seja, transbordar na vida dele, é assim que nós vamos ajudando na vida uns dos outros. E isto chama-se gerar valor. É quando eu trago soluções para a vida da outra pessoa. E é assim que tu consegues mudar o rumo da tua história. Muito obrigado por teres assistido este vídeo. Eu acredito em todo o potencial do homem moderno. O homem tem que aprender a posicionar-se. O homem tem que aprender a ser homem. Porque todos vamos ficar a ganhar com isso. Então, vai lá no link da bio, subscreve o canal, dá like se tu gostaste do que eu introduzi aqui hoje, salva para ver mais tarde, compartilha com aquele amigo que é orgulhoso, com aquele amigo que é teimoso, aquele amigo que já levou vários conselhos, mas mesmo assim não consegue mudar o rumo da sua história. Acontece muito. Vamos fortes, vamos firmes, vamos juntos, vir para o Senhor e eu garanto que vão ter todos uma vida espetacular. Vejo-te na próxima semana.